Seja muito bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Meu nome é Adriano Papa, sou pastor. Estou na apresentação desse programa que tem abençoado a vida, a família cristã brasileira. Nós estamos no ano que se comemora 500 anos da Reforma Protestante, que foi um marco na vida dos cristãos. A bandeira levantada por Martinho Lutero era sola escritura, ou seja, somente as escrituras. Ele ensinava que o nosso padrão de vida deva ser pautado pela Bíblia, a palavra de Deus. Hoje, 500 anos após, a Igreja Evangélica Brasileira precisa voltar aos ensinos da Bíblia. Vemos hoje templos cheios de pessoas em busca de bênçãos, milagres, revelações sobrenaturais, como se a fé fosse um show. Junto a tudo isso, existe o sincretismo e outras práticas pagãs que acabam sendo inseridas no meio do povo para aumentar o ibope. E práticas como a leitura, meditação e estudo da Bíblia são deixados de lado. Um dos pretextos usados é uma parte de um versículo que diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Será? O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Assistam a resposta no nosso quadro Teologando. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu quero fazer algumas considerações. Algumas pessoas acham que o texto está dizendo que o estudo da Bíblia Sagrada vai acabar com a ação do Espírito Santo na vida dele. É aquela máxima: se eu estudar a Bíblia, a letra vai matar o Espírito. Jesus disse em Mateus capítulo 22, versículo 5, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitos hoje querem conhecer o poder de Deus sem conhecer as Escrituras. E é de vital importância conhecer as Escrituras para que, a partir deste momento, passamos a experimentar o poder de Deus. Ainda há outros para justificar práticas e doutrinas extra-bíblicas, quando são confrontados, usam o termo a letra mata para justificar suas atitudes, considerando assim, através do seu orgulho, que estão cheios do Espírito. A primeira coisa que precisamos saber é o contexto em que Paulo escreveu essas palavras. O apóstolo, ao defender seu ministério, escreve aos crentes de Corinto dizendo que eles são cartas vivas. Uma carta que é lida por todos os homens. Uma carta não escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, o coração. Como está registrado em 2 Coríntios, no capítulo 3, os versículos 2 e 3. Quando o apóstolo utilizou as expressões tábuas de pedra e tábuas de carne, ele estava estabelecendo um contraste entre a lei do Antigo Testamento e a lei do Novo Testamento, estendendo tal contraste entre o ministério de Moisés e o ministério apostólico instituído por Cristo. Moisés deu aos israelitas a lei em tábuas de pedra, e estes foram incapazes de guardá-la no coração, conforme o Senhor ordenou. Assim como Deus designou Moisés para ser o profeta da antiga aliança em Israel, Paulo foi escolhido por Jesus para exercer a sua vocação como ministro da nova aliança. E é justamente baseado nesse contexto, onde o apóstolo falou sobre a nova e gloriosa aliança, que ele escreveu a frase: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nessa frase, a letra mata, o apóstolo está se referindo à lei de Moisés, que mostrava a incapacidade humana em obedecê-la. Ou seja, a lei apontava a desobediência dos homens para com os mandamentos de Deus. Os religiosos judeus entenderam essa lei como um tipo de código externo e, com o seu legalismo, achavam-se cumpridores da lei, quando na verdade estavam sendo condenados por ela. É por isso que a letra mata.
É importante enfatizar que Paulo não estava dizendo que a obra do Espírito Santo na vida dos redimidos por Cristo é separada dos padrões morais da lei, como se o Espírito fosse oposto à lei. Ao contrário, ele estava dizendo que a tentativa legalista em tentar cumprir a lei, a parte da obra de Cristo, sem o poder vivificador do Espírito, é completamente frustrada e resulta em morte. Em outras palavras, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque não é a letra que muda o coração da pessoa, mas sim o Espírito Santo. Sem ele, o homem só poderá obedecer a Deus superficialmente e exteriormente, mas com ele, o homem é capacitado a viver uma vida de obediência interior. Então, a expressão "a letra mata" não significa parar de estudar a Bíblia. Muitos líderes espalham um pensamento que, se alguém estuda muito a Bíblia, atrás de uma boa interpretação, ela é uma pessoa carnal e não conhece os mistérios espirituais. Entretanto, a frase "a letra mata, mas o Espírito vivifica" não sustenta esse tipo de pensamento. É claro que precisamos sempre orar para que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, a fim de que possamos compreender as verdades das Escrituras, mas, ao mesmo tempo, nós devemos estudá-la e examiná-la diligentemente. Então, esse é o nosso Teologando de hoje. Vocês viram no Teologando de hoje a resposta sobre aquela famosa frase "a letra mata, mas o Espírito vivifica". Espero que tenha respondido a todos vocês dentro dessa questão, dentro desse ensino da Bíblia. O programa Propósitos de Vida está chegando no final. Eu quero agradecer a sua audiência, quero agradecer o fato de você estar sempre divulgando o nosso programa e o nosso ministério para outras pessoas e convidá-lo para assistir o nosso próximo programa aqui na TV Caravelas, no canal 11, quem tem a Astro, na cidade de Ipatinga, toda quinta-feira às 22 horas. Também no site da emissora, www.tvcaravelas.com.br. Assista-nos, divulgue o nosso programa. Nós estamos há 6 anos ensinando a palavra de Deus a todos que têm nos assistido, aí no conforto do seu lar. E a todos vocês, até a próxima semana, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz, em nome de Jesus.